essa jam, eu lembro que estava o pessoal dos chutes e estava o pessoal depois da origem aos censurados, que ainda não existiam nessa altura, estavam horríveis. Basicamente o pessoal que frequentava aquilo, e estava lá um backline, bateria, amplificadores de guitarra para quem quisesse tocar, foi um descalabro, barulho nunca mais acabava, mas era uma oportunidade que tínhamos para tocar uns com os outros. Nós conhecíamos bem, frequentávamos os mesmos bares, os mesmos chutes, iam muito ao Gingão, mas tocar assim foi-nos proporcionado naquele espaço das Palmeiras, mas era um espaço muito liberal e onde o pessoal estava à vontade, pronto. Olá, sou a Joana Louçã e este é o segundo episódio da segunda temporada de Palmeiras, um palácio em revolução. Faço este podcast com o Miguel Bordalo e o Gui Caligari faz a criação sonora e produção sonora. Palmeiras, um palácio em revolução. Abriu o episódio o Luís Varatojo, na altura dos Pesticida. E a jam session de que ele está a falar não aconteceu num dia qualquer. Lembro-me, por exemplo, uma vez que fizemos lá um Natal nas Palmeiras, a noite de 24 de dezembro mesmo, e então a ter jantado com uma família. Isso era uma jam session, não era bem concerto de ninguém, mas apareceu, por exemplo, o Calu, dos Chutes, o Zé Pedro. Nós também fomos 2 ou 3 e lembro-me de ver uma grande festa do Natal, tipo jantar em casa com a família, e agora tenho que fazer, temos música para dar ao pessoal, e foi uma grande noite de Natal essa nas Palmeiras. Já não me lembro em que ano foi, talvez em 89, 88, acho que foi em 88. O meu irmão ia lá todos os jantares de Natal, mas não vinha aqui. Aqui é a casa da família, onde gravamos a nossa conversa e estás a ouvir a Rita Godinho, irmã do Sumol, alcunha pela qual era conhecido o fotógrafo Pedro Lopes. A seguir, Cecília Honória. Epá, não, aquilo era assim uma cena, tipo, o meu irmão nem queria vir aqui. O meu irmão passava o Natal, era religioso, era com o Bolso e com a Ana, a Cabeleira, no PSR. Eu jantava aqui e a seguir ia para lá, a correr. Nunca gostei de passagens de ano, que acho uma festa acho um ritual um bocadinho sórdido, não é? Aquela coisa que começa lá numa ponta do mundo e depois chega aqui, quer dizer, quando chega já a passagem da meia-noite está gasta. É um bocado ridículo, mas as melhores passagens de ano que eu fiz foram feitas na sede. Apesar de eu ir à sede, às Palmeiras, a ela, desde sempre, eu nasci demasiado tarde para me lembrar desta fase do edifício e estou a tentar perceber e a tentar mostrar de forma mais ou menos eloquente que raio de espaço era este, que atraía elementos de bandas como os Chutes e Pontapés, para lá passarem uma noite de Natal numa altura em que já tinham, acho eu, atingido um nível de sucesso e de fama e de tudo o que lhe vem associado. Então a pergunta que se seguiu era, fora das jams de noites de Natal, que tipo de pessoas iam regularmente ao bar? Vais ouvir a Ana Alexandrino, André Ruivo e José Luís Peixoto. E era até um ponto em que podias encontrar uma série de bandas do rock da altura que passavam por lá. Portanto, havia também essa presença. E depois também lá estava o José Luís Peixoto, estava assim, apareciam umas pessoas engraçadas, não é? O Tiago Gomes, conheci o Tiago nessa altura, alguns ilustradores, pronto, toda a gente, o Nuno Saraiva, sei lá, aquela malta já um bocadinho mais velha, e eu conheci-os todos de lá, não é? Foi extraordinário. Lembras de pessoas ou bandas que tu até nem estavas à espera de, olha, estes estão aqui, ou assim, pessoas assim que tu te lembres que tenhas falado, tenha sido surpreendente ou assim? Sim, lembro, por exemplo, de ver aí o Zé Pedro dos Chutos, que para mim, não é, que lá está, eu vinha do Alentejo, não é? Ele ficava assim starstruck, não é? Como é que dizem? O Tó Trips, por exemplo, na altura tinha uma série de bandas, todo esse pessoal que, pronto, no fundo
Agora, por exemplo, no caso do Tó Trips, agora eu penso, o Tó Trips andava aí, mas na altura ele era um tipo assim como qualquer outro. E lembras-te de algum episódio assim mais cómico, mais divertido que se tenha passado aqui? Não, isso com certeza que vários terão limitações à radiodifusão por podcasts. Ajuda-me, por favor, Joana. Mas sim, Este é o Paulo Pena, jornalista. É de facto injusto eu perguntar por episódios particulares sem eu ter avisado antes, mas houve um que escapou à censura da memória. Depois, Fernando Faustino e Pedro Eloy Duarte. Não, isso acontecia semanalmente, porque era um ponto de encontro para pessoas que eu conhecia, admirava, da música, do teatro, do cinema, da escrita, etc. Havia sempre alguém que eu encontrava aqui a beber uma cerveja e que eu queria conhecer, não é? E sim, desse ponto de vista era muito, muito rico e interessante. Assisti cá a muitos concertos, não é? E a vários outros tipos de coisas, não é? Conversas. Lembro-me de uma que senti bastante vergonha alheia, mas também muito, enfim, fiquei muito contente também por isso, porque estávamos lá em cima e era uma conversa com o Sérgio Godinho e as intervenções eram todas muito críticas da forma como o Sérgio Godinho cantava. Se ele não gostava mais que as pessoas cantassem as músicas dele, porque às vezes cantavam-nas melhor do que ele próprio. E eu queria esconder-me em algum lado. Era tudo muito crítico, mas muito engraçado, e ele levou aquilo com muita sabedoria. Acho que ensaiava com gente noutro sítio ao mesmo tempo, o Zé Mário Branco. O Zé Mário Branco ensaiava lá em cima, cara. Sim. Era uma coisa tipo, cuidado, o senhor está lá em cima. E vocês lembram-se? Zé Mário, sim, muito afugazmente, mas sim, ele não nos ligava nenhuma, claro. Mas muito respeito, sim, senhor. O José Mário Branco ensaiou no primeiro andar das Palmeiras num período relativamente breve, em que não tinha estúdio de ensaio. Publicou pouco depois um disco, Correspondências, em 1990, e incluiu o PSR nos agradecimentos. Segue-se o Luís Osório, jornalista. Lembro-me das noites em que o Zé Mário vinha aqui. Não necessariamente à sexta-feira, eu julgo que ele não vinha à sexta-feira, mas vinha noutros dias, e era... O homem era um deus, não é? Era um deus na presença de ateus, não é? Eu era o único que acreditava em Deus, naquele nosso grupo alargado de pessoas. Eles bem queriam desmobilizar-me de Deus, mas não me retiraram Deus, falharam nisso. E é muito engraçado, porque vejo, não é preciso imaginar, vejo nitidamente com a Manuela de Freitas num canto, e nós íamos ao beijamão ouvi-lo. O Zé Mário Branco não foi a pessoa mais culta que eu conheci aqui. Mas há uma eu e o Miguel não fomos rápidos o suficiente na gravação para perceber quem foi a pessoa mais culta. Por isso, fica a dúvida no ar. E não há possibilidade de não serem ouvidas. E o Zé Mário Branco é isso. Lembro-me de... Ele tinha muitas dúvidas políticas e era um derrotado, não é? Era um derrotado assumido, era um vencido. Era um homem que talvez... simbolicamente, poeticamente, no final de 75 entrou para a clandestinidade e ficou na clandestinidade para sempre. Acho que sim, a imagem que tenho. Portanto, ele nunca foi do Bloco de Esquerda, nunca foi do PSR, sendo próximo do Bloco de Esquerda e do PSR, mas ele era dele próprio, ele desistiu dessa... Mas quando ele sorria acreditando, e se ele sorriu acreditando foi aqui, sim. Eu lembro de um arraial... O arraial deve ser assim num verão de Sardinhas, em que o Zé Mário aceitou cantar algures ao pé do castelo ou no Lar da Misericórdia. O PSR fez uns... Cara, no final do elevador da Bica. Exatamente, aí. E eu fiquei realmente completamente incrível. Era uma energia incrível. Portanto, eu acreditava naquilo que ele me dizia. É inevitável.
Vou afastar-te por uns momentos dela, a sede, a casa que nos atormenta, para uma pequena viagem. Subimos a linha verde do metro até Alvalade. Eu e o Miguel deveríamos ter-nos encontrado com o Luís Varatojo, músico de tantos projetos, mas na altura dos Pesticida, depois Despe e Siga, a Naifa, Luta Livre, entre outros. No Café Vavá, histórico do cruzamento dos Estados Unidos da América com a Avenida de Roma. O Vavá estava fechado para obras. Acabámos na esquina diametralmente oposta, no Luanda. E fui tantas vezes a Roma para conversar com pessoas para esta temporada do podcast que às tantas tive de perguntar. O que é que havia de especial em Alvalade nos anos 80 para tantas bandas serem daqui? Aqui há um historial de música que vai muito para lá dos anos 80, vai mesmo para os anos 60. Tu tinhas aqui o Fernando Tordo morava aqui, o Paulo Carvalho morava aqui, a Simone morava aqui, eles juntavam-se muito ali no Vavá, onde nós podemos encontrar, naquela esplanada. Também pessoal ligado ao cinema, o Vavá é muito conhecido por tertulias cinematográficas. Nos anos 60, o Fernando Lopes era daqui, por exemplo. Mas a música já havia essa tendência, porque eu acho que tem a ver com o facto de este bairro foi construído. Tens aqui várias partes do bairro. Há uns bairros que foram destinados para quadros. Por exemplo, aqui o bairro São Miguel, mais engenheiros, arquitetos, por aí. Depois ali o bairro dos Corcheiros com casas mais pequenas, bairro mais operário. Mas estamos a falar já de uma classe média alta. E então acho que havia aqui, os bairros foram construídos nos anos 50. Portanto, nos anos 60 já havia aqui filhos das pessoas que vieram para cá, já na idade de gostarem de música e de quererem fazer as suas bandas. Pelas bandas IE, o Toro também teve, saíram muito daqui porque havia poder de compra para comprar guitarras ou instrumentos. Eu acho que isso tem a ver com isso. E depois mesmo nos anos 70, nos anos 70, princípio de 80, o António Variações trabalhou aqui no Cabeleireiro, também andava por aqui. Os Sétima Legião eram daqui, os Heróis do Mar também tinham pessoas daqui, eles juntavam-se no Vavá, por exemplo, para irem para os concertos. Também ensaiaram por aqui, não foi só esta altura que nós chamamos do punk, estou a falar já do fim dos anos 80, meados de 80, os Escudos Judas, depois os Pesticida, que não éramos todos daqui, atenção. E os censurados depois, ficou aqui uma espécie de mito à volta disso, mas o que é facto é que o bairro sempre foi prolífero em música. Alvalade vai ter de ficar para outro podcast. Vais voltar a descer em direção ao rio. E como é que era o ambiente no Bar das Palmeiras? O ambiente no Bar das Palmeiras era tipo do Gingão, que era uma grande confusão, como nós dissemos na letra. Para mim era uma excitação, porque eu tinha 16 anos, para mim. Eu lembro-me que bebia um vodka laranja que me durava a noite inteira da alegria com que eu estava só de estar ali, de conviver e de conhecer pessoas. É engraçado. E havia uma certa militância e inocência. O que há, se calhar, a destacar mais era a boa onda das noites que aqui se passavam, que acabavam por ser sempre diferentes, não é? Porque ou tinhas concertos, ou tinhas noites em que havia mais malta desse background punk e tal, e era mais para dançar e para a mocha e estar aí a noite toda assim. Ouviste Luís Varatojo, Ana Alexandrino, João Pedro Almendra e Luís Branco. Agora, Luís Varatojo, Alexandre Freitas, João Pedro Almendra, Sandra Batista, Luís Morgadinho, novamente Alexandre Freitas e Rita Godinho, vão me ajudar a perceber melhor como era o ambiente nas Palmeiras. O que eu me lembro é disso, muito, muito difusivo, o pessoal todo muito... com muita vontade de conversar, de ter checas, de trocar ideias, de ambiente barulhento, a música a tocar lá num sistema assim muito fanhoso, e aquilo era sim que estava em ebulição, era qualquer coisa ali em ebulição, e depois então quando começou a haver lá estes pequenos concertos, ainda mais.
Era possível encontrar muita gente e era um sítio onde as pessoas marcavam encontros também. Era conforme as noites, muitas vezes era o ponto de encontro para as pessoas irem para o bairro alto. Entretanto havia outros que já estavam no bairro alto, no Gingão, ou no estádio, ou isso, e depois iam para o PSC. Só vem um certo e depois ficava cheio. Eu aqui, as minhas memórias no Bar das Palmeiras vêm através do fascínio, do início, da paixão de estar a tocar, a dar os primeiros passos numa banda. A realidade que nunca me tinha passado pela cabeça e estar inserida num grupo de pessoas em que todas elas se queriam divertir, queriam estar bem, queriam criar. Lembro das pessoas quererem criar, simplesmente, ou com instrumentos, ou com artes, ou com pinturas. E todos esses movimentos eram altamente inspiradores. Houve aqui noites muito giras e lá está, estávamos sempre em festa e no dia seguinte estávamos na rua a manifestarmos ou a pintar uma parede. E eu hoje proponho-me a pensar como é que aquilo não caía tudo, porque eram umas tábuas em cima de umas grades de cerveja, com umas baterias, com os microfones e as guitarras elétricas no máximo, o pessoal todo aos saltos, pá, aquilo era uma coisa, num espaço muito pequeno. De qualquer maneira, havia alturas em que aquilo estava a abarrotar mesmo, era assim uma coisa fantástica. Todos os dias aquilo era sempre uma festa mesmo, festa. Eu lembro-me de não dar para entrar mais gente. O Bar das Palmeiras, e vou falar sobre isso nos próximos episódios, era na altura um dos poucos espaços com música moderna ao vivo em Lisboa e fazia-o mantendo o ambiente de proximidade. Luís Morgadinho, Luís Varatojo e Carlos Antunes. E acorria aqui gente de todo o país, já não era só Lisboa e arredores, isto mexeu de norte a sul. Posso dizer que estávamos à vontade e circulávamos dentro da sala e dentro do bar também, e buscar cervejas. Pagávamos, mas íamos buscar ao frigorífico, e assim a estar em casa, não é? Basicamente. Era tipo uma família e era tudo muito artesanal, era tudo feito muito na base do improviso. Era muito acolhedor, era muito de quem vinha com um amigo era sempre bem-vindo, e mesmo quem não estivesse com amigos acho que era bem-vindo na mesma. Foi muito interessante pelas pessoas que conheci lá. Nós estamos a falar Joana, estamos a falar de uma época completamente diferente, porque... Estás a ouvir o Ricardo Alexandre, segue-o a Rita Godinho. Para já, desde logo, o país era muito diferente, era tudo muito mais, parecia, pelo menos, tudo mais distante, não é? Para mim, jovem do Porto, apesar do Porto estar com uma movida interessante na altura, e eu já sair lá, vir a Lisboa era qualquer coisa, era um acontecimento, não é? Ainda por cima, vir a Lisboa e estar com o meu amigo que era músico e tinha uma banda era espetacular, não é? Ir com ele, sair à noite a sítios que onde ele conhecia gente, ainda mais espetacular era. Não era só música a passar, mas depois, tipo nos anos 90, depois de 98, por aí, assumiu-se mesmo a cena do DJ. De ter uma mesa e de haver pessoas a passar música. Eu lembro, por exemplo, Cordato, o primeiro sítio onde eu ouvi foi no PSR. Manu Chao, Manu Negra, foi no PSR. Tipo, eu fiquei a conhecer bandas ali, porque havia imensa gente a passar e havia espaço para toda a gente pôr. Olha, põe esta na minha cassete, era cassetes na altura, não era. E tipo, olha, hoje tenho aqui uma compilação muito gira que trouxe. Uma contextualização para quem tiver nascido no século XXI. O que é uma cassete? Que tipo de cassete? Uma cassete de áudio, música. É uma cassete, ou seja, é uma espécie, é um retângulo que tem uma fita dentro. As cassetes de áudio são mais pequeninas do que as de vídeo e pões num leitor de áudio e ouves. Ok. E qual é que é o tamanho de uma cassete de música?
diria 10 centímetros em 5. Ok. Por, tipo, de altura tinham... A altura, tipo assim, ou seja... Tipo, 2 centímetros de altura. Sim. Ok. E como é que ficavam gravadas? Onde é que era gravado o som? Na fita. Ok, obrigada. Esta foi a Noa Camargo, agora Luís Branco e Ana Alcântara. Rock e punk, nada de música comercial, passavam coisas de rock basco, Cortato, La Polha Records e coisas assim, coisas mais pesadas. E em alguns casos, pois aquilo também variava um bocado consoante a hora e a quantidade de gente que estava. Também tinhas músicas de intervenção e ambientes mais para a conversa. Noites de jogar à sueca assim até às tantas. E de se decidirem coisas em jogos de sueca. De haver noites em que era já o Bolcha a organizar mesas de sueca no Bar das Palmeiras às 3 e 4 da manhã. Isto teve várias vidas, não é? Acabou por ter várias vidas o Palmeiras. A Ana disse-me que o que se decidia era, por exemplo, quem iria representar o partido, o PSR, numa reunião internacional. Estás a chegar ao fim desta viagem, mas antes, Dina Nunes, Paulo Pena, Ana Alcântara e João Moraes, interligados com o Luís Branco. Era de facto o nosso ponto de encontro de sextas à noite e, portanto, as pessoas sabiam que se fossem ali a qualquer hora da noite encontrariam gente que conheciam, gente que as tratava bem, gente onde se sentiam bem, onde podiam estar com liberdade de dizer o que queriam, de consumir o que queriam, de falar com quem queriam. E, portanto, uma vez que se vinham uma vez, queria-se vir todas as sextas-feiras. E se calhar era isso que as pessoas procuravam e vinham cá também por causa disso, não é? Ver gente muito diferente e mesmo politicamente, não é? Vinham cá a malta de anarquistas, vinha cá a malta da JCP, tinha assim uns... Aqui no Bar das Palmeiras tu eras capaz de fazer política assim, dessa maneira, confrontando-te com as tuas crenças, com pessoas que pensavam de maneiras diferentes, um gosto único, isso não haveria em muitos outros sítios, pelo desacordo, pela dissensão, isso era tudo muito cultivado e era tudo muito interessante, e depois havia pessoas fascinantes. Uns grupos mesmo politicamente muito distintos, mas que encontravam aqui se calhar o único sítio onde podiam estar no mesmo espaço a beber copos e a conversar e a mandar bocas uns aos outros e essas coisas assim. E era muito também intergeracional, porque tanto havia os camaradas mais velhos que também estavam por lá nas suas organizações, não é? Como é isto, malta de 14, 15 anos que também estava por lá, ou seja, era um ambiente, nesse sentido, eu acho que muito saudável, intergeracional. Eu também tanto encontrava amigos meus como encontrava amigos dos meus pais. Havia outro aspecto, portanto, isto era, aqui o intendente não era nada do que é hoje, não é? Uma coisa diferente, portanto, os bares no bairro Alto fechavam e como isto não tinha basicamente hora para fechar, não é? Vinha tudo cá a dar a seguir, e a partir das 2 e tal da manhã e pronto, e a festa continuava aí noite fora. Mas pronto, lá está, no final da noite o que é que sobrava? Era o Palmeiras, porque depois eu ia apanhar o 46 ali no Arco Cego para Benfica, e por isso fazíamos sempre essa paragem, e aquilo estava sempre a funcionar, não é? Estava sempre aberto, havia sempre qualquer coisa a acontecer ali. Ok, era um espaço que juntava pessoas muito diferentes, socialmente muito diferentes, politicamente muito diferentes, de diferentes profissões, de diferentes idades, partidariamente muito diferentes, que mandavam bocas umas às outras, mas conseguiam estar no mesmo espaço e conversar entre si. Ou mais do que isso, que escolhiam encontrar-se para estarem no mesmo espaço e conversar entre si. Quase 40 anos depois, quais são os lugares onde isto acontece?
e nós fomos espreitar, ele continuava a fumar cachimbo, mas no meio das telhas todas lá embaixo, não sei como é que não partiu nenhum osso. Isto é o Luís Morgadinho, mas fica para o próximo episódio. Este foi o segundo, e ainda não sei muito bem quantos episódios, da segunda temporada de Palmeiras, um palácio em revolução. Se gostaste, partilha o episódio com os teus amigos e deixa uma avaliação ou um comentário onde quer que o tenhas ouvido. Parece palerma, mas toda a divulgação ajuda. Realização, narração, escrita e edição de Joana Louçã e Miguel Bordal. Criação sonora e produção sonora de Gui Caligari. Participaram neste episódio Alexandre Freitas, Ana Alcântara, Ana Alexandrino, André Ruivo, Carlos Antunes, Cecília Honório, Dina Nunes, Fernando Faustino, João Moraes, João Pedro Almendra, José Luís Peixoto, Luís Branco, Luís Morgadinho, Luís Osório, Luís Varatojo, Noa Camargo, Paulo Pena, Pedro Loi Duarte, Ricardo Alexandre, Rita Godinho e Sandra Batista. A todas estas pessoas, muito obrigada. Segue Palmeiras, um palácio em revolução, na tua plataforma de podcast, deixa a tua avaliação e envia os teus comentários. Palmeiras, um palácio em revolução. Esse podcast é uma produção da Muxirão Edições, que transporta vozes para comunicar a tua e a nossa história. Dá o like na sua plataforma de podcast preferida, acesse as nossas redes e o nosso site. Produção Muxirão Edições, com X.